Shalom, bem-vindos a mais uma edição de Or Hadash, uma nova luz na sua vida. Hoje vamos comentar sobre uma situação bastante comum, que são as pessoas que são muito teimosas para não receberem a instrução do Eterno. Vamos ver um exemplo do que aconteceu com o povo de Israel quando saiu do Egito. Nós temos aqui um texto no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 20, que diz o seguinte: No 10º dia do 5º mês, no 7º ano, alguns dos líderes de Israel vieram consultar a Adonai e se assentaram comigo. E veio a mim a palavra de Adonai: Ser humano, fale aos líderes de Israel, diga-lhes o que Adonai Elohim pergunta: Vocês vieram me consultar? Pois assim como eu vivo, diz Adonai Elohim, juro que não deixarei que vocês me consultem. Você é quem irá julgá-los, ser humano? É você quem vai julgá-los? Então faça-os perceber quanto as ações de seus pais foram odiosas. Diga a eles que Adonai Elohim diz: Voltem ao dia em que escolhi Israel, quando levantei minha mão para os descendentes da casa de Jacó. Eu me revelei a eles na terra do Egito, quando levantei minha mão para eles e disse: Eu sou Adonai, seu Deus. No dia em que levantei minha mão para eles, prometendo tirá-los da terra do Egito para uma terra que eu havia separado para eles, uma terra fluindo leite e mel, a mais linda de todas as terras, eu lhes disse: Cada um de vocês deve lançar fora as coisas detestáveis que tem posto em seus olhos. Não se corrompam a si mesmos com os ídolos do Egito. Eu sou Adonai, seu Deus. No entanto, eles se rebelaram contra mim e não me ouviram. Nenhum deles lançou fora as coisas detestáveis que haviam posto em seus olhos, nem abandonaram os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria minha fúria sobre eles e alimentaria minha ira sobre eles, ali na terra do Egito. Entretanto, por causa de meu nome, não deixei que isso ocorresse aos olhos das nações, entre as quais eles estavam vivendo, à vista de quem eu havia feito a mim mesmo conhecido a todos eles, a fim de trazê-los da terra do Egito. Então, eu os tirei da terra do Egito e os trouxe para o deserto. Entreguei-lhes minhas leis e lhes mostrei meus estatutos. Se alguém os obedecer, terá vida por meio deles. Entreguei-lhes meus shabatot como um sinal entre mim e eles, de maneira que eles soubessem que eu, Adonai, sou o único que os santifica. A casa de Israel, porém, rebelou-se contra mim no deserto. Eles não viveram segundo minhas leis, rejeitaram meus estatutos, os quais, se forem seguidos, trarão vida por intermédio deles. Além disso, eles profanaram meus shabatot. Então eu disse que derramaria minha fúria sobre eles no deserto, a fim de destruí-los. Todavia, por amor de meu nome, evitei que meu nome fosse profanado aos olhos das nações, as quais viram quando eu os trouxe do Egito. Contudo, eu também levantei minha mão e prometi a eles no deserto que não permitiria que entrassem na terra que eu lhes dera, uma terra que fluía leite e mel, a mais linda de todas as terras, por eles terem rejeitado meus estatutos, não viverem segundo minhas leis e terem profanado meus shabatot, uma vez que o seu coração for atrás de seus ídolos. Ainda assim, eu os poupei da destruição completa e não os exterminei totalmente no deserto. É uma palavra dura, mas mostra uma coisa muito clara. O profeta recebeu esta palavra para deixar claro diante do povo de Israel que o Eterno é zeloso, que o Eterno
Eterno é exigente e que o povo não correspondeu ao compromisso. E quando disseram para Moisés, faremos tudo o que o Eterno disser, eles não foram sinceros. Por que não foram sinceros? Porque não cumpriram. Isso fica claro. O Eterno deu tanta oportunidade, o Eterno mostrou com sinais, com poder, com milagres, mostrando quem Ele é, e mesmo assim, ao lermos o texto da Torá, nós vemos quantas vezes o povo de Israel prevaricou contra o seu Deus, desobedeceu, ignorou-o. Isso é uma coisa terrível. E todos eles colheram os frutos disto. O nosso Deus, Ele é exigente, e tem que ser, porque o ser humano não iria valorizar o nosso Deus se Ele não fosse o que Ele é. Uma coisa que nós precisamos conhecer. De todo aquele povo que saiu do Egito, todos aqueles adultos que foram contados, nós sabemos que entraram em Canaã, na terra prometida, apenas 2 homens. De centenas de milhares de pessoas, todos aqueles que falharam e não valorizaram o seu Deus, morreram no deserto. Então, olhe agora a respeito da sua própria vida. Se o Eterno foi exigente com aqueles no deserto, aqueles que Ele demonstrou tanto amor e tanto poder, se Ele foi exigente com eles, por que não será com você? Por que Ele não será comigo? Por que não é com cada pessoa? Pois nosso Deus é imutável. Aquele que nos criou é o mesmo. Foi ontem, é hoje e será eternamente. Nunca vai mudar. Portanto, se você quer realmente receber o favor do Eterno, como receberam os que foram fiéis, lembre de Yehoshua e Caleb. Pois bem, aqueles que foram fiéis até o fim foram os únicos que entraram, daqueles que saíram do Egito, foram os únicos que entraram em Canaã. Saiba que em toda a história, toda a leitura do texto das Escrituras, nós vamos encontrar pessoas que foram fiéis e foram abençoadas. Eles não eram melhores do que você. Eles não eram melhores do que eu ou do que qualquer outra pessoa. Eles tinham as mesmas dificuldades, mesmas fraquezas, tinham tudo igual a todo mundo. O que fez a diferença foi a escolha deles. Eles escolheram o Eterno e resolveram honrá-lo, e por isso foram abençoados. Da mesma maneira, você pode fazer uma escolha semelhante. Escolha obedecer o Eterno. Saiba que o Eterno nos deu o mais importante da nossa existência, que é a vinda do seu Messias, que já veio. O Eterno cumpriu isto. O nome do Messias é Yeshua, e ele veio para sermos realmente orientados na Torá, para que possamos ouvir a ele, como Moisés disse a respeito quando ele profetizou sobre o Mashiach. Pois bem, Yeshua nos trouxe uma palavra para conhecermos o nosso Deus. Portanto, abra o seu coração, receba Yeshua em sua vida e dê atenção àquilo que ele nos ensinou. Você vai ver como você se aproximará do Eterno, como você vai experimentar na sua vida o privilégio de ser um filho do Eterno. Infelizmente, muitas pessoas, até de destaque na comunidade, serão desprezadas pelo Eterno. Estão reprovadas. Por quê? Porque não são fiéis ao seu compromisso pessoal com o seu Deus. Abra o seu coração. Deixe que o Espírito de Deus trabalhe e lhe dê entendimento. E você então vai saber quem é o Messias de Israel. Que o Eterno abençoe a todos. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Ve amém.